Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um videozinho no Simplifica Biologia e hoje eu quero trabalhar com vocês um assunto um pouco diferente, um assunto moderno, atual e que é importante, principalmente por uma característica bem legal, tá? Não legal pela sua situação ou pela característica, mas eu acho que por esses fenômenos biológicos serem interessantes que vocês consigam compreender alguns aspectos importantes e nós vamos poder tratar exatamente disso dentro deste vídeo aqui. Qual é o tema de hoje? Nós vamos falar sobre um dos grandes efeitos relacionados à infecção pós-Covid-19. Qual é o grande ponto e a grande sacada que nós temos aqui? Um dos grandes efeitos pós-infecção Covid-19 está ligado a uma das grandes características, da queda de cabelo. Por que ocorre queda de cabelo em casos moderados e casos graves de Covid-19? Quais são esses mecanismos virais que possam estar associados com esta característica? Dentro do vídeo de hoje eu vou explicar para vocês então, de uma maneira bem simples e básica, como este vírus faz para entrar na célula e o que tem a ver com um destes efeitos secundários pós-infecção, a queda de cabelo. Que tipo de tratamentos podem ser feitos e qual é a relação, então, com o processo da infecção viral. Mas antes de nós darmos continuidade, eu vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal, deixarem o seu like e compartilharem para todos aqueles que querem ter um pouco mais de informação ou algum conhecido na qual você já tenha tido contato que teve queda de cabelo após infecção por Covid-19. Gente, sem mais delongas, vamos dar início a essa explicação e eu espero que vocês consigam sair daqui sabendo um pouco mais, fazendo essa ligação com tricologia, microbiologia, virologia e todos esses aspectos biológicos que são intrinsecamente ligados e que é importante que vocês tenham este conhecimento. Afinal de contas, nunca é demais nós termos maior quantidade de informação. Vamos lá então, gente, para este primeiro ponto, podendo trabalhar com vocês. Bom, vamos começar caracterizando aqui um processo bem interessante. Como o Covid-19 acaba fazendo um processo de entrada dentro da célula? Ele vai se utilizar de duas proteínas específicas para poder entrar. Uma chamada de enzima conversora da angiotensina, conhecido como ECA, e a outra é exatamente, eu vou falar a abreviação porque o nome em inglês ele é muito grande, mas nós vamos ter o TMPRSS2. Esse é um outro receptor ligado a um processo principalmente em função mitocondrial e ao processo de expressão de hormônios. Então ele vai servir como processo de receptor em homens, estando ligados para dar a indução à produção de testosterona, e em mulheres, então, um processo ligado à expressão especificamente de estrogênio também. Então são esses dois processos. Dentro da enzima conversora de angiotensina, nós temos uma característica interessante. A enzima conversora de angiotensina vai ser uma proteína importante, porque ela é quem vai regular funções renais, cardíacas, processo de pressão e também algumas características ligadas ao que pode entrar e sair da célula, como um desses grandes processos e características do vírus. O vírus ele é especializado, então, a utilizar essas duas proteínas como base de entrada. E ele vai fazer o quê? Ele vai se especializar em entrar dentro desses pontos dessa célula e lá dentro ele vai começar a fazer o seu processo de replicação. No momento em que aquela célula está infectada, ele libera um sinal para a mitocôndria, que é a nossa base energética dentro da célula, e vai continuar sinalizando para que ela funcione e que esta célula não consiga perceber que há algo errado. No momento de saturação, essa célula vai acabar então com grande quantidade de partículas virais explodindo e liberando novas partículas virais que irão começar a infectar outras células. Isso não é um mecanismo exclusivo do SARS-CoV-2, do Covid-19, vários outros vírus vão atuar da mesma maneira. Também é importante ressaltar que este vírus, assim como o H1N1, é um vírus de RNA diferente. Então ele é uma fita simples de material genético e que vai se utilizar de uma outra enzima chamada de transcriptase reversa para poder formar um DNA e formar novas partículas virais. Isso é só uma curiosidade para vocês entenderem estes mecanismos tão importantes e esses mecanismos tão complexos envolvendo estes micro-organismos. Sem mais partes introdutórias ou também algo relacionado a estas pequenas características aqui que servem só para um conhecimento melhor, vamos então à parte que nos compete conseguirmos entender. Já pegamos o primeiro ponto, já observamos então este vírus adentra dentro da célula por estes dois receptores e lá ele começa a se proliferar. Ligados aos grandes processos do organismo, sejam processos excretores, respiratórios, energéticos e circulatórios,
e um outro receptor ligado ao processo de expressão de hormônios e regulação da mitocôndria. Então a parte metabólica, ele se utiliza destes dois meio termos aqui, esses dois mecanismos, para poder adentrar dentro da célula. Legal, consegui compreender todo este mecanismo inicial, mas aí vem a minha dúvida. Ok, o que isso tem a ver com a questão de o processo de queda de cabelo? Por que isso é relacionado? E aqui tem outro ponto importante que eu quero discutir com vocês. Que tipo de queda de cabelo vai ser visualizada numa infecção, principalmente na característica, né, do período infeccional pós-Covid? Bom, o que nós vamos visualizar aqui caracterizado, trabalhando em partes, qual é o processo de ação? Nós vamos ter então, não é somente as células pulmonares que vão ser infectadas, esse vírus começa adentrando como uma parte de um vírus respiratório e consegue achar uma brecha dentro do nosso sistema e logo ele começa a se espalhar para outras localidades. Por quê? Porque ele exatamente se usa destas duas proteínas que transitam tanto no sistema excretor, circulatório, respiratório e metabólico. Isso permite uma abertura na qual eles consigam adentrar outros sistemas e por isso que ele é considerado tão perigoso, não é? E por isso que tem que se tomar este cuidado necessário com este vírus aqui. Bom, trabalhando com isso, o que nós vamos conseguir observar? Partes de células que estão em constante processo de duplicação serão mais atingidas. Quais são os grupos de células que estão em maior constante duplicação? Bom, são aquelas que vão ter a necessidade de se refazer para desempenhar o seu papel dentro do sistema do nosso corpo. Entre elas nós vamos encontrar então as células do cabelo especificamente. Nós vamos ter a caracterização do vírus conseguir adentrar da região próxima ao folículo piloso, principalmente na papila dérmica, e dentro destas regiões aqui, começar o seu processo de infecção dentro das estruturas na qual estarão ligados ao processo do crescimento do cabelo. O que nós vamos visualizar como uma grande característica? Este cabelo vai acabar parando de se desenvolver e vai começar a formar novas partículas virais. Esse processo de estafa, na qual vai começar a ocorrer devido a uma saturação destas células produzindo novas partículas virais e não produzindo novos grupos de células, vai levar com que parte destes fios comece então a afinar e o bulbo comece aos poucos se destacar, entrando num período de fase telógena. Né? Ou seja, ele dá a entender que aquele local onde o pelo estaria se desenvolvendo já apresenta uma estafa devido a algum tipo de estresse, alguma falha nutricional, obviamente ligado à presença do vírus, por isso a importância de algumas características relacionadas à falta de vitaminas, porque o vírus se utiliza muito disso, como falta de vitamina D, falta de vitamina E, com algumas destas características aqui que vão interferir dentro, né, pela presença destes micronutrientes ausentes, na qual nós vamos conseguir estar visualizando. Conseguindo fazer este conceito, o que nós vamos visualizar dentro deste ponto? Exatamente essa característica do fio se tornando cada vez mais fino e se desprendendo desta região da papila dérmica. Né? Isto recebe um nome característico chamado de eflúvio telógeno. E é exatamente esta característica mais comum em casos de queda de cabelo pós-Covid. O que é característico do eflúvio telógeno? O eflúvio telógeno é caracterizado por grupos de células que começam a sofrer um estresse. E um dos processos mais interessantes. Vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, se não viram, não deixem de procurar quando eu falo para vocês sobre o ciclo capilar, a importância do conhecimento de entendermos a fase anágena, catágena e telógena. Nós vamos ter dentro do processo da cabeça, né, ou de qualquer região onde eu apresente pelos, um processo não uniforme, ou seja, eu vou ter várias localidades com períodos distintos, né, de crescimento de cabelo, para que eu mantenha uma maior quantidade de fios e isso permita com que eu tenha maior cobertura. Eu não vou ter uma sincronização, porque se houver algum tipo de estresse, obviamente eu vou perder todo o meu cabelo. E é exatamente isso que o vírus faz. Ele acaba ocasionando um estresse tão grande que faz com que boa parte destas células sincronizem neste processo de queda e eu começo então a perder o cabelo. Ligado a fatores pela presença do vírus, exatamente também sobre alguns outros fatores nutricionais, na qual nós vamos ter pela perda específica da capacidade das nossas células de absorção e a utilização por estes vírus. A partir disso, nós vamos ter caracterizado este grande fenômeno chamado de eflúvio telógeno, que leva à queda de cabelo. Bom, os tratamentos mais indicados são o processo de recomposição por micronutrientes, né, entre os mais variados, zinco, cromo, iodo, vitaminas A, B,
né, vitaminas D, vitamina C, vitamina E, além de uma série de alguns outros micronutrientes que são importantes, como biotina, selênio, que também vão fazer todo o processo de recomposição e permitir a nutrição que vai estar desbalanceada e fazendo com que aos poucos estes fios de cabelo consigam voltar. Em alguns casos mais graves, se utilizam os tratamentos já bem consolidados, como minoxidil ou finasterida, para tentar fazer uma regulação deste ciclo e impedir a continuidade da comunicação pelo eflúvio telógeno e levar eles a reiniciarem o ciclo em fase anágena. Então, exatamente este ponto na qual nós vamos visualizar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido compreender especificamente como se dá este processo infectivo aqui da Covid-19 e a sua principal atuação dentro da região do folículo piloso. Através destes pequenos dados, nós vamos conseguir compreender, então, melhor como é possível se ter esta queda de cabelo. Sabendo dessas ferramentas, os melhores tratamentos são a partir de uma boa anamnese e uma boa análise, na qual eu indico para quem vocês tenham o contato com pacientes, né? Se observarem esses processos, sempre verifiquem condições nutricionais, hormonais ou a questão do Covid-19 pela caracterização do eflúvio telógeno. Muito obrigado, gente. Eu espero que todos vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo dentro do canal Simplifica a Biologia.